Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Acerte Aqui Concursos de OAB e hoje trataremos do artigo 5º da Constituição Federal. Trataremos de uma forma mais voltada para quem vai fazer concursos de carreiras policiais, PM, Polícia Civil, entre outros. E como será essa aula? Essa aula terá duas partes. Nessa parte, iremos debater os parágrafos do artigo 5º, que talvez seja aquilo que exija uma interpretação jurídica e, sem dúvida, são os dispositivos mais cobrados em concurso. E na próxima parte, iremos tratar os incisos do artigo 5º que mais foram cobrados em concursos de carreiras policiais. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e vamos começar a leitura dos parágrafos. E o parágrafo primeiro nos diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa, pessoal, uma norma ter aplicação imediata? Significa que ela já traz em seu conteúdo todos os elementos e meios necessários para a pronta produção de efeito, ou seja, para a pronta incidência ao caso concreto. Ela não necessita de nenhuma norma que regulamente o seu conteúdo, como, por exemplo, a norma do caput do artigo 5º, que garante o direito à vida. Mas eu quero que vocês entendam que também há normas de aplicação mediata, ou seja, aplicação posterior, que são aquelas normas que precisam de uma outra norma que regulamenta o seu conteúdo, como, por exemplo, a norma que garante o direito à greve no serviço público. Essa norma só garante esse direito, contudo ela não explica em que casos ele se dará, como ele ocorrerá, então ela precisa de uma nova norma para explicitar e regulamentar o seu conteúdo. Mas então, o que eu quero que vocês entendam é que existem normas de direitos fundamentais de aplicação imediata e de aplicação mediata. Um exemplo de norma de aplicabilidade imediata. A norma do artigo 5º, inciso 20, que diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, percebam, essa norma já traz no seu conteúdo tudo o que ela precisa para a pronta aplicação, correto? E uma norma de aplicabilidade imediata. A norma do inciso 41 do artigo 5º, que diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, percebam, essa norma ela não tem elementos suficientes para sua pronta aplicabilidade. Veja, ela não define o que é um ato atentatório, discriminatório a direitos fundamentais, e também ela não explica como será essa punição. Será uma punição privativa de liberdade, uma punição restritiva de direito. Então, ela não tem conteúdo suficiente para a sua pronta aplicação. Daí, ela precisa de uma norma que regule o seu conteúdo e, portanto, ela tem aplicação mediata. Então, pessoal, quais conclusões podemos extrair da interpretação desse parágrafo primeiro? A primeira delas é que, em que pese ele dispor que as normas relativas a direitos e garantias fundamentais terão aplicabilidade imediata, vimos aqui que isso, na verdade, é a regra, pois existem normas de aplicação mediata que regulam direitos e garantias fundamentais. A segunda conclusão é que essa aplicação imediata ela não se restringe às normas do artigo 5º da Constituição. Ela também se estende, digamos assim, aos vários direitos e garantias fundamentais espalhados pelo texto constitucional. E, por fim, qual a ótica jurisprudencial e doutrinária desse conteúdo, do conteúdo do parágrafo 1º? É que, em que pese existirem normas de direitos e garantias fundamentais de aplicação mediata, o aplicador do direito, o julgador, quando interpretar essas normas, ele deverá buscar extrair o máximo de aplicabilidade possível ao caso concreto. O que ele puder aplicar do conteúdo dessa norma, ele deve aplicar, tá certo? Então, vimos bem aí o parágrafo 1º, vamos agora seguir para o parágrafo 2º do artigo 5º. E vamos ver o texto que ele nos dá. Ele diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa aqui, pessoal, é a chamada cláusula de abertura de direitos e garantias fundamentais, ou mesmo cláusula de abertura material. E o que isso significa? Significa, pessoal, que o rol, o catálogo de direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, ele não é taxativo, mas sim meramente exemplificativo. E disso podemos concluir duas coisas. Primeiro, é que, além dos direitos fundamentais explícitos no artigo 5º, há também direitos implícitos, que são extraídos a partir da interpretação do texto constitucional como um todo e também da interpretação dos seus princípios, dos princípios constitucionais.
E um exemplo famoso de direito fundamental implícito é o direito relativo à limitação do poder do Estado de tributação, que tem natureza de direito fundamental. E a segunda conclusão, pessoal, é que, além do em que pese esse extenso rol do artigo 5º, a qualquer momento poderão ser incorporados novos direitos fundamentais ao direito brasileiro. Essa incorporação pode se dar tanto através de emendas constitucionais, uma inclusão de um direito no artigo 5º, por exemplo, ou mesmo através de tratados internacionais. Então, vimos bem aí a cláusula de abertura, o rol de direitos fundamentais não é exaustivo e há mais direitos fundamentais além do que está no artigo 5º e também a qualquer momento esse rol pode ser alargado, pode ser aumentado através da incorporação de novos direitos, tá certo? Prosseguindo aqui, vamos fazer a leitura do parágrafo 3º, que talvez seja o que possa ter gerado uma maior dúvida para você. E ele diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, pessoal, como sabemos, é comum que um tratado internacional seja incorporado ao direito brasileiro. Mas aqui temos um caso especial. Temos um caso que o tratado ele será incorporado, mas com status superior, um status de verdadeira emenda à Constituição. E o que é necessário para que esse tratado ele receba esse status? Há 2 requisitos, um requisito material e um requisito formal. O requisito material é que esse tratado ele deve necessariamente versar sobre direitos humanos. Então, não é todo tratado que pode atingir esse status, há apenas os relativos a direitos humanos, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. E o requisito formal é que ele deve ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Uma dica, pessoal, para lembrar desse quórum, desses números, é a seguinte: 2 mais 3 é igual a 5. 2 de 2 turnos e 3 de 3/5. 3, 5, 3/5. Uma dica um pouco básica, mas pode ajudar a lembrar no momento da prova. Mas uma dúvida que pode surgir é a seguinte: e os tratados internacionais sobre direitos humanos que não são aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, terão eficácia, terão status de quê? Primeiramente, vamos entender onde é que ficam, qual a posição dos tratados sobre direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, pessoal, essa pirâmide ela ilustra a hierarquia do direito brasileiro. No topo teremos a Constituição e suas emendas. Abaixo da Constituição teremos a legislação infraconstitucional, que são, por exemplo, as leis ordinárias, leis complementares, o próprio Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, entre outros. E embaixo da lei, das leis infraconstitucionais, temos as normas infralegais, que são, por exemplo, as portarias, Exemplo, uma portaria ditada pelo comandante-geral da Polícia Militar. E onde é que ficam os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º? Ficarão no topo, ao lado da Constituição e de suas emendas e, portanto, acima da legislação infraconstitucional. Mas e os tratados sobre direitos humanos que não atingem esse quórum, que não passam por esse procedimento? Por exemplo, um tratado que atingiu apenas a aprovação de maioria absoluta, não atingiu os 3/5. Qual a posição dele no direito brasileiro? Então, pessoal, esse assunto chegou ao STF e o ministro Gilmar Mendes entendeu o seguinte: que esses tratados, desde que versem sobre direitos humanos, embora não aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, eles terão eficácia supralegal, mas infraconstitucional. O que isso quer dizer? Eles estarão acima da lei, acima dos códigos, acima da legislação ordinária, contudo, abaixo da Constituição. Estarão mais ou menos nesse ponto que a imagem ilustra. E quais são as implicações disso? Vamos dar aqui um exemplo bem prático. Então, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, pessoal, ele diz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Como sabemos, pessoal, no nosso direito, é possível sim a prisão pelo inadimplemento de pensão alimentícia, contudo, não é possível a prisão do depositário infiel. Mas como não é possível, pessoal, se está na Constituição? Não é possível pelo seguinte motivo:
Essa norma, pessoal, a norma do inciso 67, ela é de aplicabilidade imediata, ou seja, ela não tem os elementos suficientes para sua aplicação imediata. Veja que ela não diz como será essa prisão, por quanto tempo ela irá durar, quais são as causas de revogação, ela não explica. Então ela requer uma legislação infraconstitucional para regulamentar seu conteúdo. Acontece, pessoal, que em 92 o Brasil ele assinou o Pacto de São José da Costa Rica. E esse pacto, pessoal, ele veda expressamente a prisão do depositário infiel. Esse pacto, esse tratado, ele foi incorporado ao direito brasileiro. Infelizmente, ele não foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, mas foi incorporado, como vimos antes, com status de norma supralegal, mas infraconstitucional. Ou seja, ele está acima da legislação ordinária, da legislação infraconstitucional, certo? Então, admitindo que a norma do artigo 5º, inciso 67, requer uma legislação ordinária para regulamentá-la, e que, por outro lado, há um dispositivo que está acima da lei, que impede veementemente a prisão do depositário infiel, então, pessoal, essa lei ordinária ela jamais poderá ser criada, porque não é cabível que uma lei contrarie um dispositivo que está hierarquicamente acima dela, tá certo? Então, no que se refere à prisão do depositário infiel, essa parte final do artigo 5º, inciso 67, passou a ser letra morta de lei. Por quê? Porque não é possível regulamentar esse conteúdo por lei ordinária, haja vista que é um tratado que foi recepcionado pelo direito brasileiro com natureza supralegal que impede esse tipo de prisão. No que se refere à pensão alimentícia, à obrigação alimentícia, a prisão não é vedada justamente porque o tratado nada dispõe sobre essa prisão, ele não veda essa prisão. Portanto, a vedação ficou apenas no que se refere ao depositário infiel. Nesse sentido, pessoal, é o entendimento do STF, que eu trouxe aqui um seguinte julgado, que diz o seguinte: desde a adesão do Brasil, no ano de 92, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, não há base legal para a aplicação da parte final do artigo 5º, inciso 67 da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel. Voto do ministro Gilmar Mendes, tá certo? Assim, então, eu espero que você tenha entendido bem essa distinção, certo? Dos tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, e dos demais tratados sobre direitos humanos. Mas e os tratados que não versam sobre direitos humanos? Onde é que eles ficam? Eles são equiparados à lei infraconstitucional. Então, só para concluir, tratados sobre direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status de norma constitucional, de emenda à Constituição. Tratado sobre direitos humanos que não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, natureza supralegal, acima da lei, mas infraconstitucional, abaixo da Constituição. E, por fim, os demais tratados internacionais, que não versam sobre direitos humanos, natureza de norma infraconstitucional, tá certo? Então, vimos aí o parágrafo 3º, vamos agora para o parágrafo 4º. E o parágrafo 4º diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, pessoal, o que vem a ser esse Tribunal Penal Internacional? Primeiramente, pessoal, esse dispositivo ele passou a ganhar eficácia com a incorporação ao direito brasileiro do Tratado de Roma, que foi responsável pela criação do Tribunal Penal Internacional. Este tribunal, pessoal, nada mais é do que uma corte permanente, uma corte internacional, que julga crimes dotados de uma reprovabilidade a nível mundial, a nível internacional. E quais são os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional? São os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão armada de um país a outro, certo? E quais são as características do Tribunal Penal Internacional? E a primeira característica, pessoal, é que esse tribunal é uma corte de última instância, ele só age em último caso. Isso significa, pessoal, que o tribunal só poderá exercer sua competência caso aquele crime não esteja sendo apurado ou investigado e, consequentemente, processado por um sistema jurídico nacional. Exemplificando, vamos dizer que ocorreu um genocídio aqui no Brasil. Se aquele crime já estiver sendo devidamente apurado, devidamente julgado pelo sistema judicial brasileiro, o Tribunal Penal Internacional não poderá exercer sua competência, não poderá intervir no caso.
a menos que esse crime não esteja sendo apurado ou a apuração for meramente formal, uma mera formalidade visando encobrir alguma pessoa, entende? Então, essa é a primeira característica do TPI, é uma corte de última instância, tá certo? A segunda característica é que esse tribunal ele não integra as Nações Unidas, não é um órgão da ONU, embora ele mantenha cooperação com aquela organização internacional. E a terceira característica é que, para que ele exerça sua competência, é imprescindível que o crime tenha ocorrido no território de um dos Estados-partes, ou seja, um Estado que aderiu ao Tratado de Roma. Ou então, embora aquele Estado não tenha aderido ao tratado, que ele aceite a jurisdição, de boa vontade, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, pessoal, esse é o fim da primeira aula. Fique ligado no canal, inscreva-se para não perder o lançamento da segunda aula, da segunda parte desse vídeo. E peço também que você compartilhe essa publicação, que você compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, o canal Acerte Aqui. Inscreva-se e fica aquela troca, né? Eu ajudo vocês me ajudam. E espero vocês na próxima aula. Então, até mais, um abraço.